Olá, meus queridos, aqui é o pastor Fábio. Eu estou passando aqui agora para falar um pouco com você que trabalha na administração de igrejas, para você conhecer um pouco sobre a administração eclesiástica. Tudo bem? Então, vamos falar um pouco sobre administração eclesiástica. Nós sabemos que a administração é o ato de quê? De ministrar, de presidir. Se você ver lá em Timóteo 3, do versículo 4 até o versículo 5, você vai ver um pouco sobre este assunto, sobre liderança. Nós sabemos que existe a liderança eficaz, é sinônimo de administração eficiente. As duas coisas caminham juntas. A má administração nem sempre indica incompetência, preguiça ou relaxamento do líder. Pode indicar apenas a falta de uma metodologia correta de trabalho e de se organizar administrativamente. A boa administração se faz necessária em todas as áreas da nossa vida. Às vezes, se nós não souber administrar, então acabamos sendo más administradores. Então há uma necessidade de uma boa administração, meu querido, minha querida. Você que exerce, que trabalha na obra de Deus e quer aprender mais sobre a administração eclesiástica. Por exemplo, uma empresa qualquer só será bem sucedida se tiver, meus queridos e minhas queridas, uma boa administração. O mesmo acontece com a igreja, com nossos lares ou outro empreendimento qualquer. Todos nós sabemos que a igreja é um organismo vivo, sustentada, dirigida por nosso Senhor Jesus Cristo. A cabeça da igreja, no entanto, devemos lembrar que ela é também uma organização que funciona como qualquer empresa. Nós sabemos que uma igreja, ela possui seu estatuto, ela possui empregados remunerados, quando a igreja já está em um patamar grande. Tem pessoas que dão ordem, tem pessoas que recebem ordens, tem metas a serem alcançadas, possui bens, móveis, imóveis, possui secretaria, possui tesouraria, é organizado em departamentos, presta relatórios estatísticos e contábeis. Então, meus queridos, eis aí o porquê da necessidade de termos uma boa administração. Por exemplo, nós temos na Bíblia exemplos de administração eficiente. Se você vê logo em Gênesis, capítulo 1, você vê ali a criação do universo. Então, na criação do universo, nós vemos uma administração perfeita de Deus. A mesma coisa nós observamos em Êxodo 18. Estava difícil para Moisés ele administrar sozinho. Então veio o conselho de Jetro para que ele pudesse administrar melhor, ser um bom administrador. O mesmo aconteceu no conselho da congregação ao líder de Esdra. Se você ver lá em Esdra 10 até o versículo 14, você vai ver sobre isso. Por exemplo, na obra realizada por Neemias, ele foi um bom administrador. Se ele não soubesse liderar, não tivesse pulso para estar lidando com aquela situação, ele não tinha construído os muros de Jerusalém. Então, para se ter sucesso, precisa ser um bom administrador. Agora eu vou te dizer
as causas de uma má administração. Por exemplo, A diretamente relacionada com o seu líder, dentre muitas coisas existentes, apontaremos apenas duas. O líder exclusivista, porque muitas das vezes quer fazer as coisas só. Foi o exemplo de Moisés. E o sogro foi lá e fez uma pergunta a ele. Por que ele não escolhia a pessoa para ajudar ele? Moisés andava tão ocupado que não tinha tempo nem para sua família, que o deixaram aos cuidados do sogro. No meio de uma congregação de milhares de homens capacitados, Moisés assentou-se só para resolver todas as questões. Imagine que cansaço e exaustão estava dando em Moisés. Filas enormes, como as temos visto nas repartições públicas, o povo sem atendimento. Moisés era exclusivista, achava ser o único que Deus podia usar, era o único capaz. Moisés, meus queridos, ele era um líder centralizador. Quando o sogro perguntou, ele disse: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Moisés era o culpado desta grande desordem e ineficiência no atendimento às pessoas, pois centralizou todas as causas grandes e pequenas em torno de si. É porque este povo vem a mim. O povo não tinha outra alternativa, de acordo com Moisés. Então nós estamos vendo aí um exemplo de uma má administração, porque ele não estava tendo sabedoria. Mas quando ele ouviu o conselho do sogro, a coisa mudou com Moisés. Então essa foi uma evidência de uma má administração, enquanto Moisés estava centralizando o poder nele. Muitas das vezes, meus amigos, meus irmãos, criticamos o governo pela má administração do país, cobramos das repartições públicas maior agilidade no atendimento, mas esquecemos de melhorar nossa própria administração dentro das igrejas. Jetro pôde detectar a causa básica do problema na forma que Moisés conduzia a congregação. Morosidade. O povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Por vezes, temos tecidos comentários a respeito deste ou daquele líder de igreja ou congregação dizendo: é um obreiro muito esforçado, veja como trabalha, não tem tempo nem para sua família. Ele é um líder muito envolvido com a obra, que dedicação. Mas boa administração nos ensina que devemos trabalhar menos e produzir mais. Preste bem atenção, trabalhar menos e produzir mais. Apesar de Moisés estar atolado no serviço, de não ter tempo nem para a família, o povo estava sem atendimento. Centenas de pessoas com problemas urgentes tinham que aguardar durante o dia todo a sua vez de ser atendido. Com certeza, muitos casos graves eram adiados para o dia seguinte, ou quem sabe semanas depois. Morosidade, lentidão, insuficiência no serviço são indícios de uma má administração, meus queridos. Então, qual é o resultado de uma má administração? Por exemplo, vou te dizer o exemplo de uma má administração. Sobrecarga. Colocar tudo nas suas costas. Esse é um exemplo de má administração. Os resultados são sempre os mais desastrosos possíveis. Irmãos que acabam indo para outras igrejas
ou até mesmo se desviando porque nunca foram visitados pelo pastor ou por um dos seus representantes. Falta de aconselhamento, as viúvas são desprezadas no ministério cotidiano e apesar de tudo isto, o líder não tem tempo para descansar. Está estressado, sua família não sabe o que é ter um pai, um esposo, a obra não cresce, os problemas amontoam e até explodirem murmurações, contendas, divisões. Então a igreja, nesta condição, eu quero te dizer que não possui dinamismo e muitos partiram cedo demais porque contraíram doenças graves resultantes desses desfalecimentos. Então eu quero te dizer que uma igreja nestas condições, ela não possui dinamismo e muitos dos seus líderes partiram cedo demais porque contraíram doenças graves resultantes desses desfalecimentos. Então, meus queridos, para ser um bom líder, você precisa analisar e ver. Eu vou te dizer a qualidade de um bom administrador. Tudo bem? É impressionante quando nós lemos e vendo, pois, a rainha de Sabá, toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificaram, a comida da sua mesa e o assentar dos seus servos, o estar de seus criados, os vestidos deles, seus copeiros. Mas esquecemos que podemos tirar deste texto um ótimo exemplo de administração. Salomão recebeu de Deus a sabedoria para conduzir, presidir, administrar o povo de Israel, conforme pediu em 1 Reis 3, versículo 9. Então nós estamos aí, meus queridos, vendo um exemplo de uma boa administração de Salomão. Então, conhecer um líder, se ele é ou não um bom administrador, observando a sua igreja, é importante que o líder saiba, antes de tudo, qual é o seu papel diante da igreja, quais são as suas atribuições. O líder, ele deve assumir a sua posição. Por não saber administrar, por desconfiar da capacidade dos seus liderados, por falta de visão, por presunção, alguns líderes absorvem todo o trabalho da congregação, esquecendo-se das suas verdadeiras atribuições. O intercessor, sê tu pelo povo diante de Deus e levar tuas coisas diante de Deus. No versículo 19, é necessário ser homem de oração, após tornar conhecimento dos problemas, levá-los a Deus. Seu tempo não deve ser gasto fazendo aquilo que outros podem fazê-lo. Seu tempo deve ser usado na oração intercessora e na meditação bíblica. O líder ele deve ser instrutor, fazer-lhe saber o caminho em que deve andar e a obra que deve fazer. Jesus Cristo soube fazer bem esta distinção. Ele exigia dos discípulos que fizessem suas tarefas. Você pode observar lá em Marcos 6, versículo 37 e também no versículo 39 e 41. E deixasse com ele aquilo que outros não podiam fazer. Marcos 6, 34 até o versículo 41. Por exemplo, os apóstolos elegeram os diáconos para fazer o trabalho auxiliar,
a fim de que pudesse permanecer na oração, na ministração da palavra. Se você observar lá no livro de Atos 6:4, você vai ver sobre isso. E Jetro, ele aconselhou Moisés a se libertar das cargas excessivas e se ocupar em ensinar o povo o caminho e mostrar a cada um o que deve fazer. A instrução religiosa e a doutrina bíblica são atribuições do líder. O líder ele deve dividir a carga. Ninguém é insubstituível. A obra não é para quando o seu líder morrer. Logo Deus levanta outro para dar continuidade. A nossa capacidade vem de Deus. É Ele que capacita quem quer e como quer. O obreiro é um super-homem. Ele tem necessidades como outros seres humanos qualquer. Ele se cansa, precisa de momentos de descontração. E a única maneira de dirimir os problemas sem prejudicar a obra é repartindo com cada membro da igreja uma parcela do trabalho a ser realizado. Deve-se tomar as seguintes providências. Procurar auxiliares no meio do povo, como diz lá no versículo 21. E tudo entre o povo procura homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. É papel do líder procurar auxiliares para que ajude no desempenho da tarefa. Por isso ele precisa da visão celestial, a fim de reconhecer aqueles a quem Deus tem capacitado para a obra. Escolhendo as pessoas erradas, ele cairá no mesmo fracasso, pois nunca poderá contar com nenhum dos seus auxiliares, visto que não tem capacidade, não quer fazer nada. Esta é sem dúvida a explicação porque as igrejas estão cheias de obreiros infrutíferos. É importante frisar que os cooperadores devem ser procurados dentre o povo, no seio da igreja, nos quais são características de acordo com Êxodo 18:21 e Atos 6:3. Capazes, homens qualificados, dotados de capacidades, de lideranças, de conhecimento das coisas de Deus. Por vezes imaginamos que esta capacidade esteja apenas no intelecto, ou seja, na formação teológica do obreiro. Mas as qualidades a seguir nos mostrarão que um leigo pode ser capacitado pelo Senhor, como foram Pedro, Tiago, sendo simples pescadores. No Antigo Testamento encontramos o exemplo de Amós, um vaqueiro sem formação intelectual, mas designado para profeta de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. Temente a Deus, o obreiro tem que ser temente a Deus, pois isso é uma grande virtude do líder ou cooperador. Fazer tudo no temor de Deus. No livro de Jó, por exemplo, lá no seu capítulo 28, versículo 28, está escrito: E disse ao homem: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e aparta-se do mal é o entendimento. Ninguém pode fazer um ministério profícuo sem reconhecer a santidade de Deus e procurar viver de acordo com ela. Verazes. O obreiro ele tem que ser verazes. É uma qualidade fundamental para o servo de Deus, especialmente para aquele que está imbuído na obra. Ele tem que ser verdadeiro, ainda que com prejuízo próprio, e nunca falar com verdade e condições preponderantes para o sucesso espiritual. Pois a mentira é filha do diabo.
e não pode fazer parceria com o servo do Senhor. Haverá momentos em que impasse de grandes proporções poderão ser resolvidos por homens capazes de dizer a verdade a qualquer preço. O obreiro ele tem que ser sem avareza. Em Êxodo 20:17 temos o exemplo, na qual a palavra ela nos fala. Temos uma ordem de Deus contra a avareza, que esta não deve ser praticada pelo seu povo, especialmente por homem que tem compromisso com o seu serviço. Pois o avarento nunca vai buscar o interesse da obra, ou de outro irmão, e sim seu próprio interesse. Leia também lá no livro de Atos 20, 33, 36. Um outro ponto que é do obreiro, do bom administrador, é que ele tem que ter uma boa reputação. Que ele não seja mascarado. Que ande em dia com seus negócios. Deve ser irrepreensível. Marido de uma só mulher, honesto. Alguém que seja respeitado no seio da congregação. Também o bom administrador ele tem que ser cheio do Espírito Santo. Isto é mais que ser batizado com o Espírito Santo. É necessário demonstrar na vida prática, nas pregações, nas orações, na comunicação, por exemplo, no amor, no equilíbrio, resultados convincentes. Se você ver lá em Gálatas 5, 22 e 26, você vai ver sobre isso. O bom administrador ele tem que ser cheio de sabedoria. Refere-se à sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, 18, 31 fala: e não a sabedoria terrena, animal, diabólica. Isto não significa que devemos desprezar o conhecimento secular, mas a prioridade deve ser sabedoria vinda de Deus. O bom administrador ele tem que ter o legado da autoridade. Põe-se sobre ele, na maioria de 1000, maioria de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Está lá no livro de Êxodo. A expressão põe-nos sobre eles equivale a dizer: dê-lhe autoridade sobre o povo. Qualquer um que tentar desenvolver alguma atividade na igreja sem que seja primeiramente autorizado pelo líder, será achado de presunçoso e atrevido. Será visto como alguém que quer passar o carro na frente dos bois. Por isso é necessário que o líder autorize aos tais cooperadores exercer o cargo e a atividade de liderança sobre outros. Outro ponto muito importante para o bom administrador é todo negócio grave deve trazer ao administrador, ou seja, ao líder, ao primeiro líder. Mas todo negócio pequeno, os próprios obreiros estejam julgando. Então, nesse momento é importante lembrar da parábola do bom talento em Mateus 25, 14 e 15, onde Jesus deixa claro que as pessoas chamadas tinham capacidades diferentes. Por isso foi-lhes dado atribuições diferenciadas. A um mais, a outros menos. Por exemplo, o conselho de Jetro, ele é coerente com este ensino de Jesus Cristo. Ele diz para Moisés distribuir cargos de liderança de maneira diferenciada. Maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50, maiorais de 10. Em tudo o que foi dito, a mais importante é lembrar que administrar bem é repartir a carga com outros cooperadores de maneira que a obra seja realizada satisfatoriamente. Vejamos o conceito de personagens bíblicos em relação à obra de Deus. Jetro negocia negócio muito difícil. Neemias, uma grande obra. Apóstolos, importantes negócios.
Paulo, excelente obra. Vamos falar um pouco agora sobre o resultado de uma boa administração. São inúmeros os resultados benéficos emergentes de uma boa administração. Além de promover maior dinamismo na obra, os membros se sentem mais confiantes na liderança, pois vê suas reivindicações atendidas no tempo certo. E por último, o líder fica mais aliviado. A ti mesmo te aliviarás da carga, como disse Jetro a Moisés. Um líder aliviado das pressões, dos grandes problemas que são comuns a grandes obras, tem mais tempo para refletir, para orar, para meditar na palavra de Deus. Consequentemente, melhorará as suas pregações, os seus ensinos bíblicos, acarretando em maior aprendizado para todos. Os grandes problemas serão trazidos pelos cooperadores ao líder, e os problemas menores eles mesmos solucionarão. Ou seja, os liderados tornam-se mais participantes. Eles a levarão contigo, diz o próprio Jetro a Moisés. Então a união faz a força. 3 pedreiros trabalhando juntos levantarão com maior eficiência, menor esforço e em tempo mais reduzido uma casa, do que um só pedreiro, por mais habilidoso e capaz que seja. Uma igreja bem administrada torna-se uma igreja operosa, pois todos têm a oportunidade de participar. O dinamismo e o sucesso são garantidos. Então, só para concluir este assunto sobre administração, eu quero agradecer ao conselho de Jetro, por exemplo, que deu a Moisés. Foram conselhos sábios, orientados pelo próprio Deus e que funcionaram. Então, se você, irmão, está na situação e muitas das vezes tem colocado a carga só sobre você, mude a sua história, mudando a sua maneira de administrar a obra, reparta com os outros a responsabilidade de levar a obra até o fim, quanto então todos receberão a recompensa, como diz lá no livro de 1 aos Coríntios, no seu capítulo 3. Então, espero que este momento de reflexão sobre administração tenha contribuído para sua aprendizagem. Não se esqueça de estar se inscrevendo aí no meu canal, ok? Se quiser mandar um e-mail, você pode mandar um e-mail para fabioservodejová@hotmail.com. Todos fiquem na paz do Senhor, que Deus abençoe, guarde e proteja a todos vocês. Tchau.